Boa tarde, aleluia. Hoje é o dia 4/3/2021 e são 17 horas e 44 minutos. Aleluia, glória ao Senhor. E hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, aleluia. Então hoje vamos ler um hino ou dois e vamos começar neste que é o 199. Glória ao Senhor, aleluia. Tu, ó Senhor, és para mim o escudo, minha glória, minha rocha e salvação, aleluia. Minha rocha e salvação, eu não temerei. 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia. O outro, o 200. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Aleluia. Então vamos ver o que é que vamos gravar. Glória ao Senhor. Aleluia. O título é Devemos falar como Deus falou, libertando a fé de Deus que já habita em nós. Amém. Glória ao Senhor. Então vamos gravar um vídeo sobre o seguinte. Deus já deu a cada pessoa alguma fé. Por isso o Pedro, que ainda não se tinha convertido, nem tinha os olhos abertos e não tinha saído das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, ele já tinha fé. Lucas 22, 31 a 32. A fé é, ou ela existiu. A fé é ou existiu, né? Ou existe. E a fé é como Deus, né? Não desaparece. A fé é. Ela já existiu, já existia no passado, existe no presente e existirá no futuro. Portanto, a fé já existia no passado, sempre existiu na Trindade Divina, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Adão confiou ou usou a sua fé para confiar na serpente. A fé é fortalecida quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, porque ela é parte do fruto do Senhor Espírito Santo. Gálatas 5:22. Deus perguntou a Adão o seguinte: onde estás? Porque ele se tinha posto do lado da serpente. Mas quando nascemos de novo, ficamos a favor da Trindade Divina. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo mandou-nos pregar o Evangelho, ou dizer o mesmo que os evangelistas disseram. Mas ele é que confirma a palavra com os sinais que se seguirão. Amém. Deus usou a sua fé usando a sua palavra e ordenando com o seu amor. Portanto, é uma boa maneira de libertar a fé, é falando, né? E Deus falou.
quando ele disse, aliás, no livro de Gênesis, no princípio, diz, e disse Deus às águas, disse Deus a isto e aquilo e aquilo outro, e tudo aconteceu como o Senhor disse. Portanto, podemos imitá-lo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, já tinha lido, usou a sua fé, né? O Senhor Jesus Cristo, como o Pai, também usou a sua fé, usando a sua palavra e ordenando com o seu amor o seguinte. Vamos ver. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Ou seja, se vier uma dúvida, temos que expulsar o diabo. Porque não podemos pensar coisa nenhuma de nós mesmos, né? Portanto, se vier uma dúvida, quando nós estamos a falar a palavra que é a verdade e não pode mentir, temos que expulsar o maligno, o mentiroso e o que só sabe é roubar, matar e destruir, é mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Portanto, notemos como é que o Senhor Jesus manifestava a sua fé. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Portanto, vou repetir, e Jesus, estendendo a sua mão, tocou, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Isto é Mateus 8,3, né? Vamos a ver em Mateus 8,6. E Jesus disse-lhes, porque temeis, homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Portanto, devemos usar a nossa fé para repreender os ventos, o mar, e tudo ficará em paz. Amém. Curados, as pessoas curadas. Mateus 9,5. Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Nós devemos imitar o Senhor Jesus, dar ordem, ao contrário daquilo que parece ser, né? Ao homem há coisas impossíveis, mas a Deus não. Mateus 9,22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Portanto, estamos a ver como é que Jesus falava perante as circunstâncias que pareciam ser adversas, mas elas voltavam ao lugar. E nós somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, também podemos imitar o Pai e o Filho. E o Espírito Santo que está em nós, aleluia. Mateus 9,24. Disse-lhes, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. A menina que estava morta, eles sabiam que tinha morrido, não é? No entanto, Jesus disse que ela não estava morta. Mateus 9, 27 a 30. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor.
Então, Jesus costumava perguntar se as pessoas queriam, né? Porque a pessoa se vinha ter com Jesus para ser curada, eles respondiam que sim. Tocou então os olhos deles, notemos, não só falava como tocava. Mesmo pessoas com doenças que eram consideradas incuráveis, como a lepra, era proibido tocar-lhe, né? Mas o poder que estava no Senhor, a virtude do Espírito de Deus, evitava que ele ficasse contaminado. Então tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E isto ajudava a pessoa a crer também, não é? Quando aquele homem levou o seu filho, que estava endemoninhado e num estado muito adiantado, e Jesus perguntou-lhe se ele tinha fé, mais ou menos isto. E o homem duvidava, não sabia se tinha fé, mas o Senhor deu-lhe fé. E o homem conseguiu crer e o Senhor curou o seu filho. E os olhos se lhes abriram, aqui ainda acerca dos cegos. E Jesus ameaçou-os dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Ele estava a elogiar a fé dela. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Também era um caso de demónios que atacavam a moça. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, diga cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, já falámos disso lá em cima. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que vemos que para a pessoa que se aproxima de Deus crer, é porque Deus já lhe deu uma medida de fé. E que isso é um dom fantástico que a pessoa deve agradecer a Deus. E depois, ao ler a palavra de Deus, vai adquirindo mais fé. Fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Lucas 22, 31 a 32. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo. Mas eu, diz o Senhor Jesus, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Portanto, aqui vemos que o Pedro tinha fé, mas sendo tentado a sua fé, ainda não aguentava bem, e o Senhor orou por ele. Vou repetir. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ter andar como trigo. Mas eu, o Senhor Jesus Cristo, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Portanto, a fé, eu creio que é uma energia espiritual, é uma virtude do Espírito Santo. E depois o Senhor Jesus disse ao Pedro: quando te converteres, confirma aos teus irmãos.
Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo, tem várias partes. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem cá a fé também. A fé está ligada com a fidelidade a Deus. Peço perdão. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo. Por isso é que o diabo a usou para enganar a Eva e o Adão. Vou ler outra vez. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Gênesis 1:1-3. Então, vamos ver. Deus usou a sua fé, usando a sua palavra e ordenando com o seu amor. Gênesis 3:9. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele estava do lado do inimigo, não é? Agora em Gênesis 3:17-19. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, o planeta foi amaldiçoado por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Deus estava a falar ao corpo do homem. Marcos 16:20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus Cristo e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16:20. Gênesis 1:1-3. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse a Deus: haja luz, e houve luz. Aqui está, Deus falou, usou a sua fé para mover a sua língua, para mover todo o seu ser. E, então, pela fé, as coisas aconteceram, a fé de Deus. Vou repetir, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O Senhor também disse à figueira, o Senhor Jesus: nunca mais ninguém coma o fruto de ti. E foi o que aconteceu. Ou seja, a palavra vai produzir, porque a palavra não é uma brincadeira. Quando a pessoa fala, por exemplo, um homem normal, o ar move-se, há um som, há uma energia que faz mover muitas coisas, e essa energia vai fazer o que a pessoa disse, o que a pessoa entendeu que podia dizer, e se o diabo viesse, devia repreendê-lo em nome de Jesus. Gênesis 1:6. E disse a Deus, notemos, e disse, Deus disse, ele falou, haja uma expansão no meio das águas,
e haja separação entre águas e águas. Porque no princípio estava tudo coberto de água. Então Deus fez que as águas se separassem para haver uma porção seca, para que pudéssemos viver nós, que somos seres que precisamos de ar, não só de água, mas também de ar. E o sol, criou o sol mais tarde. Gênesis 1:6. Gênesis 1:9. Notemos, e disse Deus, outra vez, Deus usou a sua palavra, a energia da sua palavra, que é também o Senhor Jesus Cristo, é o verbo, né? O verbo é a palavra. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Apareceu a porção seca. Gênesis 1:11. Outra vez, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Laranjas, pêssegos, maçãs, sei lá, tudo isso, nozes. Então vou repetir. Disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Gênesis 1:14. E disse Deus, cá está outra vez, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Isto refere-se ao Sol e à Lua, que é o satélite da Terra, e a Terra é o satélite do Sol, não é? Gênesis 1:20. Outra vez. E disse Deus. Deus disse. Se nós queremos alguma coisa, temos que dizer, nós vamos a uma mercearia. Temos que dizer, quer pão, quer isto, quer aquilo. Ou dê-me isto, ou dê-me aquilo. Ordenamos. Não é por mal, ordenamos com amor. Não é? Tratamos bem as pessoas, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas primeiro Deus sobre todas as coisas. Gênesis 1:26. E disse a Deus, cá está outra vez, o Moisés repetia isto porque ele com certeza sabia, não é? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aqui é que já é um bocadinho diferente, porque era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso Deus fala no plural. Façamos o homem. Lá em cima Deus disse Deus, mas aqui é façamos. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O homem recebeu uma autoridade fantástica, ele era o dono da terra, mas depois entregou ao inimigo, e o inimigo ficou com a autoridade que ele tinha. Agora, etc. Gênesis 1:29. E disse a Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis 2:1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Glória a Deus. Hebreus 3:6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa,
a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Nós devemos, com fé, proclamar e dizer: eu determinei em nome do Senhor Jesus Cristo, não é no nosso próprio nome. É como se nós fôssemos Jesus, né? Somos uma parte da sua igreja, glória ao Senhor. Então não estamos a ser vaidosos, dizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 6, 11 a 13. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Temos a esperança e falamos a fé, glória ao Senhor. A fé que uma vez foi dada aos santos, diz o São Judas, disse isso. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Esta outra vez, nós estamos a falar a palavra de acordo com Deus. Vem a dúvida, é do diabo. O sangue de Jesus o venceu. Glória ao Senhor. Nós somos mais que vencedores. Nós somos filhos de Deus, nascemos de novo e o inimigo não deve vencer-nos, porque somos mais que vencedores. Vencemos sempre, somos campeões. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Glória ao Senhor. Hebreus 7, 17 a 22. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é que é o sumo sacerdote. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, o homem não conseguia cumprir os 10 mandamentos, então o Pai teve que mandar o Senhor Jesus para nos salvar desta situação. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, recebendo Jesus, entregando a nossa vida. Amém. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes e ofereciam animais em lugar do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, com juramento por aquele que lhe disse, o Pai Celestial, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Glória ao Senhor. 1 Timóteo 1, 5 a 7. Dizia São Paulo ao seu amigo e irmão e filho Timóteo, filho espiritual, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avoloide, em tua maionice, e estou certo de que também habita em ti. Glória ao Senhor. A fé habita no nosso espírito. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Penso que este dom pode se referir à fé. A fé é o dom, creio que é o dom maior, glória ao Senhor. É a esperança, a fé e o amor, estes três. Diz lá em 1 Coríntios 13, parece que é. Marcos 11, 21 a 23. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
voltando ao que estávamos a dizer há bocadinho, eles tiveram mais fé na serpente e no inimigo do que na palavra que o Senhor tinha dito: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Então vamos ter cuidado. Se vier a dúvida, nós estamos a viver de acordo, falando de acordo com a palavra de Deus. Se vier a dúvida, nós temos que dizer: fora, demónios, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e amigos, estamos terminando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Glória ao Senhor. Até à próxima. Cliquem lá no sininho, façam essas coisas. Glória ao Senhor. Bendito e glorioso é o Senhor. Tchau, amigos. Até outro dia, em nome de Jesus.